tema, eu trabalhei uma jornada de psicologia, que a psicóloga Eloide, a Albanice, né, que vocês já conheceram. Foi em setembro, eles fizeram uma jornada de psicologia. E dentre os temas na área de saúde mental, saúde emocional, elas planejaram, né, esse tema que está mais ligado à educadora, né? Então, eu trabalhei esse tema lá, aplicando esse aspecto de saúde, né, saúde integral, a questões específicas. Foi a psicóloga que me passou o tema, então, a princípio, eu falei, bom, como é que eu vou fazer esse link, né, entre a saúde integral e essas duas questões, limites e ética. Então, foi a minha tentativa de como que a ética nas pequenas coisas, no dia a dia, e o limite na vida de todos nós, né, e especificamente isso precisa ser construído a partir da infância, da adolescência, né, como que isso vai produzir saúde e saúde integral. Essa foi a grande questão que eu tentei desenvolver nessa palestra, porque era o tema proposto. Bom, eu sou professora, né, eu já disse, educadora. Atualmente eu estou dando aula ainda no seminário, ainda que o ano que vem eu já estou aposentando, viu? De lá também, né? É professora todas as vezes. Né? Pois é, o Ivo foi meu aluno, o Paulinho foi meu aluno, né? Você não, né, Tonhão? Pois é. Você fez seminário quando? 2009. Foi o ano que eu estava fora, porque eu retornei em 2010 para o seminário. Então é uma alegria estar aqui com vocês. Gosto muito de ensinar, essa é a minha área. Trabalhei aqui no IP, até pensei que a Fernanda era aluna, eu perguntava se ela estava no terceiro ano do ensino médio, mas agora estou sabendo que ela... Se eu me lembro dessa aluna, né? Que eu saí em 2016, né? Em junho, me aposentei e saí depois de 28 anos, trabalhei no IP 28 anos, né? Professora, coordenadora, diretora pedagógica e por esse tempinho só, né? E agora eu estou aposentada como professora da rede pública não, particular e oficial regular, né? Mas continuo no seminário e também a gente que é professor, educador e cristão não se aposenta nunca. Tem hora que eu falo, Senhor, eu pensei que o Senhor ia me dar a minha aposentadoria, mas foi só do IP. Né? Então, mas é uma alegria, um prazer estar aqui. Então, esse tema eu quero tratar com vocês e gostaria que fosse bem prático, que pudesse ajudar vocês que estão trabalhando com essa questão de valores, e vocês fiquem à vontade para participar, para perguntar e até para me questionar, né? Como é que a gente vai aplicar isso aí? A gente pode pensar isso juntos aqui. Mas eu achei interessante esse tema. E geralmente, quando eles me convidam, qualquer pessoa, qualquer grupo que me convida para tratar de um tema específico, eu começo aprendendo, estudando, né, para mim, e aí depois eu costumo repassar, né, qual que é a proposta do tema. Eu gosto de entender o tema e de depois, para não fugir da expectativa de quem me convidou, mas também para que eu possa responder aquelas questões do tema. Essa é a minha proposta quando alguém me passa um tema. Como professor, e aliás, né, esse pedagogês, esse jeito de professor é difícil, viu? Mas é assim que a gente funciona. Eu até brinco com a minha amiga Elofs, olha, o psicólogo é difícil, eles têm um raciocínio assim, né? É um círculo. E professor não, ele é meio cartesiano, né? Tudo tem que ter começo, meio e fim. Então eu geralmente parto do meu começo, quando me passa um tema, é entender aquele tema e também trabalhar
Então, eu comecei aí definindo o tema, já que ela falou que era cultivando, né? Tem a palavra cultivar, cultivando a saúde integral por meio dos limites e da ética das pequenas coisas. Então eu comecei pensando no verbo cultivar, né? E aí eu fui lá na definição mesmo do dicionário. Cultivar traz a ideia de fertilizar pelo trabalho. Envolve você fazer com que aquela terra onde você vai semear se torne fértil. E isso envolve trabalho, isso envolve esforço. Então olha que interessante. Se você quer pessoas saudáveis, crianças saudáveis, alunos saudáveis, gente, ser humano saudável, você tem que cultivar. Não é um momento, é um processo, é um trabalho, né? E aí dar condições para o nascimento e desenvolvimento de plantas, que aqui no sentido mais original, a palavra cultivar está muito ligada às questões da botânica, né? E também, mas traz a ideia também de manter, de conservar. Então, são duas ideias interessantes, né? Você trabalha para que aquela planta desenvolva, mas depois, para que ela frutifique, cresça, você precisa manter, né, esse cultivo. Então, eu estou definindo aí. E aqui eu brinquei com o pessoal, né? E o tema foi me dado cultivando, e não por uma questão de gerundismo, né? Vocês... Alô, é do Disque Denúncia, queria relatar um caso de abuso de gerúndio. Um momento, vou estar anotando. Essa é uma crítica dos professores de português, né? Com relação ao gerundismo. Então, gerúndio é uma forma nominal do verbo que indica continuidade. Assim, ele mostra desenvolvimento de uma ação em andamento ou uma questão duradoura. Então, o processo de saúde integral, por meio da ética e dos limites, não é uma coisa de mágica. Não existe mágica. É um processo. E aqui eu gostei, né? Porque como educadora, como professora, a gente sabe muito bem o que é formar hábitos. Eu costumo dizer para os alunos e para os pais que educar é dizer 1000 vezes a mesma coisa e ter que repetir de novo, né? Então, a criança, por exemplo, se você falar para ela escovar os dentes só uma vez, dificilmente ela vai ouvir, né? Você tem que falar várias vezes. E eu brinco que a primeira vez que ele vai, ou quando ele vai sem você mandar, você já pode ficar desconfiado, né? Passar desodorante, escovar os dentes, assim sem mandar, é meio suspeito. Principalmente se eles estão chegando na adolescência, porque é um processo de construção. Então, cultivando a saúde integral. Então, a questão da saúde integral, ela precisa ser cultivada. Ela é um processo, é um trabalho que ocorre não num momento, mas é uma vida. E aí, o conceito de saúde, né? Saúde integral. A Organização Mundial de Saúde define saúde como um estado de bem-estar completo, físico, mental e social. E não somente a ausência de afecções e enfermidades. Então, isso aqui é muito interessante. O ser humano que a gente quer fazer com que ele se desenvolva, que ele cresça, é um ser humano que vai ter saúde em todos os aspectos. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós cremos nisso, né? E essa imagem e semelhança de Deus envolve esses aspectos, né? Da mente, das emoções, dos sentimentos. Então, o ser humano, o aluno, a criança, o adolescente, o jovem, ele precisa ser visto como alguém na sua integralidade. E o conceito de saúde, né, da própria Organização Mundial vai dizer, não basta estar livre de afecções ou doenças ou infecções, né? Mas é preciso que haja um estado de bem-estar físico, mental, né, social, emocional e tudo mais. Integral é que não sofreu diminuição ou restrição total ou completa. Então, saúde integral é saúde física, mental, emocional e espiritual. Então, como que esse ser humano
que eu tenho para formar, para educar, para alcançar, ele pode ser um adulto saudável. Né? É a ideia de feliz, de bem-aventurado, de satisfeito. E aí a gente vai ter um caminho, né? Você tem que olhar para ele como um ser físico, mental, social, emocional e espiritual, no nosso caso aqui. Né? Então, ainda na definição do tema. E aí entrou uma questão. A pessoa que me propôs o tema diz que o limite e a ética vão produzir saúde integral. Será que isso é verdade, gente? O que tem uma coisa a ver com a outra? E eu fiquei surpresa ao estudar esse texto, porque tem tudo a ver. Né? Daqui a pouco a gente vai ver isso. E aí, eu separei aqui o conceito de limite. Olha aqui, limite, linha que determina uma extensão espacial ou que separe duas extensões de um terreno delimitado por cerca. Momento ou espaço que determina uma duração ou que separa duas durações. Por exemplo, Idade Média, tempos modernos. Então, é aquilo que cerca, é aquilo que separa. No conceito pedagógico e educacional, eu gosto muito de um autor que trabalha essa questão de limites. Ele é um autor, ele é psicólogo e pedagogo da USP, Dr. Yves de Latale, e ele tem um livro chamado Limites, 3 dimensões educacionais. Muito interessante. Claro, numa perspectiva, né, humana, numa perspectiva não num conceito bíblico, né, mas dentro da graça comum, um conceito muito interessante. E eu acho interessante, olha aqui, porém, a ideia de fronteira, limite, remete-nos à ação de transpor, de ir além. Aquilo que hoje me limita pode ser ultrapassado amanhã. Então, a ideia do Yves é a seguinte, é que limite não é apenas aquilo que me cerca, é aquilo também que me desafia, que eu preciso transpor. Um exemplo bem prático disso é o atleta. Né? O atleta, ele tem limite, mas não para prendê-lo, mas para desafiá-lo, para que ele possa superar. Então, a gente precisa também pensar nesse aspecto do limite. É você trabalhar com determinadas cercas, né, disciplinas, para que você transponha um limite, né, que por acaso você tenha pela frente. Então, limite significa tanto aquele que pode ou deve ser transposto, toda fronteira, todo limite separa dois lados. E o problema reside em saber se o limite é um convite para passar para o outro lado ou, pelo contrário, uma ordem de permanecer de um lado só. Ora, na vida e na moralidade, as duas possibilidades existem. O dever de transpor e o dever de não transpor. Né? Então, essa ideia, o aspecto positivo do limite, que é desafio, aquilo que eu preciso ser forte para poder superar, a ideia de superação, né? E aquilo que eu preciso ser disciplinado, ter um autodomínio, um autocontrole suficiente para eu não ultrapassar. Então, essa ideia aqui de limites do Yves. Olha aqui. Limite pode significar aquilo que deve ser transposto, seja para atingir a maturidade, seja para caminhar em direção à excelência em alguns campos de atuação e conduta. A gente se limita quando a gente vai fazer uma prova. Né? A turma aí do ensino médio, né, ralou e ainda estão ralando porque a gente tem o Enem. Tivemos a primeira etapa, né? Então, eles tiveram uma série de restrições porque eles precisam transpor o limite do conhecimento para chegar a alcançar a universidade, o curso que ele quer. E limite pode significar aquilo que deve ser respeitado, não transposto, seja para viver bem, seja para deixar os outros viverem. Limite pode remeter à fronteira também da intimidade. Aí ele vai falar de um outro tipo de limite que também é importante. E esse limite aqui, gente, tem muito a ver com a saúde integral. Limite é o limite meu, do meu corpo, da minha personalidade. Né? Então, eu tenho que ensinar a criança e o adolescente que o corpo dele, a intimidade dele, o temperamento ser dele,
ele tem que ter cuidado com quem ultrapassa a frontera, né? Isso aqui ajuda a criança, o adolescente, a se autopreservar. Então, ele fala, então, dessas três dimensões. O aspecto que eu tenho que superar, o limite que eu preciso me reter, me conter, e o limite proteger, né? O meu corpo, a minha família, a minha identidade, né? Então, você tem que ensinar isso para a criança. E a ética? Então, vamos definir a ética. Ética, né, etimologicamente, costume, conjunto de atos que uma comunidade, uma pessoa realizam porque os consideram válidos. Num sentido mais específico, a ética é uma disciplina filosófica que compreende todas as questões relativas às ideias morais e às normas de conduta humana, né? Então, são os costumes, são as normas, são as questões morais de uma determinada sociedade. E no caso da sociedade ocidental, nós temos uma ética sobre a qual foi fundada a nossa civilização. Qual é? A judaico-cristã, né? Isso aqui tem que servir para a gente ficar alerta, porque hoje há uma tentativa de desconstrução dessa, e a nossa civilização, que foi fundada em cima dessa ética, se você tira o alicerce, o que pode acontecer? A casa pode ruir. Você tem toda uma civilização, todo um conjunto de valores, né, que vai levar ao caos, né? Então, aqui, olha, um resumo simples. A gente não vai estudar a fundo o que é a ética judaico-cristã, mas isso aí, ó, tudo são definições bem simples que eu tirei aí da internet só para a gente entender, né? A tradição judaico-cristã ou judaico-cristianismo é um termo genérico usado para caracterizar um conjunto de crenças em comum do judaísmo e o cristianismo, bem como a herança das tradições judaicas herdadas pelos cristãos. Este termo é apropriado para caracterizar como principal fonte doutrinária das crenças judaicas e cristãs o conjunto de livros composto pelo Velho e o Novo Testamento. Isso não é de surpreender. A nossa sociedade, né, ocidental, seus valores, seus fundamentos morais, eles foram fundamentados, eles foram construídos em cima dessa visão de mundo. E, mais ainda, olha, em cima de um conteúdo, de um conceito retirado de dois volumes, vamos dizer assim, éticos filosóficos, que é o Velho e o Novo Testamento. Então, a gente tem que cuidar. E aí, então, a gente entra. Então, nós vamos cultivar a saúde, vamos promover a saúde da pessoa humana, quando a gente ajuda essa pessoa humana a entender que limites e ética são importantes para ela ser saudável. E que tipo de saúde? A integral, bem-estar, o quê, gente? Físico, mental, social, emocional e na ética judaico-cristã, espiritual, né? Então, isso aqui é o nosso tema. E aí, cultivando o limite. Você é uma pessoa disciplinada? Querem fazer um teste? E aí, deixa eu perguntar para vocês, quem precisa de limite? Hã? Mas você é bem crescidinho já é até pastor, senhor Wycliffe. Né? Quem precisa de limite? Né? De cara a gente olha e fala, os adolescentes precisam de limites. Né? As crianças precisam de limites. Mas aqui eu tenho todos nós, né? Papai, mamãe, todo mundo precisa de limite. E aí a minha pergunta, você é uma pessoa disciplinada? Se alguém te fizer essa pergunta, qual é a sua resposta? O que você me diz? Como é que é seu nome? Gabriela, você é disciplinada? Depende da área. E às vezes em algumas áreas a gente é forte, né? Mais forte. Mas em outras, né? Alguém quer comentar sobre isso? Você é uma pessoa disciplinada? Em que área você é disciplinado? Mas você prossegue para o alvo, né, Suzy? Da soberana vocação. Uhum. E
a gente sabe, a gente adiantando um pouquinho, né? Que ela é fruto de quê? A disciplina. O domínio próprio é fruto de quê? De quem? Né? Então, por aí nós já tiramos. Pode falar, Will? Acaba que ficou uma característica minha, né? Assim, quem me conhece, de não ser uma pessoa muito disciplinada. Né? Assim, não tenho muito acaba que o meu trabalho exige isso aí, mas eu acabo ficando sempre, muitas vezes, correndo atrás, assim, postergando as coisas e tudo mais. Mas ultimamente eu ando uma fase bem disciplinada, que foi quando eu aderi ao esporte agora da bike. Eu estou sabendo, tanto que você está disciplinado. E para eu conseguir chegar onde eu queria, nos meus objetivos, eu tive que aprender a ter disciplina, alimentação, tempo de treino, de tudo. E isso está refletindo em todas as outras áreas. Que antes eu sempre estudava muito assim, correndo atrás, e agora eu estou conseguindo administrar até no meu trabalho, nos meus estudos, por causa do esporte, que exige de minha disciplina. Pois é. E tá bonitão, viu, Wycliffe? Você é um rapaz casado, mas eu sou bem mais velha, posso falar, né? E o Wycliffe, eu posso testemunhar, ele é disciplinado, viu, Wycliffe? Você pode não... às vezes você está subestimando. Eu conheço o Wycliffe desde que ele é adolescente. Fui professora dele, coordenadora, né, o Wycliffe. Mas até 2 semanas atrás, eu estava lendo um poema do Wycliffe, que ele nem sabe, mas ele mandou, postou, não sei o quê, eu capturei, né, que é o poema do disléxico. Escrever dói. Por quê? Porque ele tem dislexia, demorou, né, o Wycliffe. E a luta que o Wycliffe tem, né, e para vocês terem ideia da garra, do limite que ele teve que transpor, né, nessa caminhada, né, Wycliffe. Então, posso dar o seu testemunho, né? Ele é mestre, né? Mestre em quê, Wycliffe? Tá vendo? E pelo Mackenzie, né? Uma universidade conceituada. Ele transpôs e tem transposto, né, Wycliffe? E dói, e doeu. Eu fui testemunha, porque eu acompanhei na escola, no seminário. Também, né? A luta dele, né? E numa época em que você não tinha os diagnósticos, né? Você simplesmente rotulava a criança com dislexia. Ela não dá conta, né? Ela não vai aprender nunca, né? E hoje se sabe que é uma questão, uma questão que está lá no cérebro, né? Uma área do cérebro que não reconhece, não, que tem dificuldade de lembrar sempre. E, por exemplo, se soubessem disso, poderia ter avaliado o Wycliffe de maneira diferente, né? Porque o dislexo não tem problema com a fala, ele tem problema com a escrita. Mas ele não, né? Então, Wycliffe, você é um modelo para nós, um exemplo para mim, então, né? Sempre uso você lá, né? E aí, essa pergunta. O Yves de Lattalle, ele vai dizer o seguinte: se você... É muito comum você ouvir essa expressão, essas crianças de hoje não têm limite, né? Muito comum. E todo mundo concorda, né, professora? Você sabe, né? Mas se a gente ouvir essa expressão aqui, ó, se uma criança disser, esses adultos não têm limite, o que você vai achar dessa criança ou desse adolescente? Abusado, atrevido, né? Mas, menino, o que você sabe da vida? Mas será que ele está dizendo uma mentira? O Yves de Lattalle vai dizer assim, eles não são ETs, seres extraterrestres. Eles estão aqui nesse mundo e eles foram criados por adultos indisciplinados. E eles só são indisciplinados porque eles são frutos de uma geração indisciplinada. E aí eu peguei aqui rapidamente, nós não vamos discutir, aí você chama a psicóloga para discutir mais com vocês, né? Nós somos uma geração das compulsões. Hoje nunca se falou tanto em compulsão. Inclusive, medicamentaliza a compulsão, né? Psicologiza a compulsão. E ela se torna uma doença, se torna um transtorno. Mas muitas compulsões começam por causa da questão da disciplina. E olha aqui algumas só, gente,
que eu juntei, né? O workaholic é aquela pessoa que não sabe parar, né? Ela trabalha o tempo inteiro. Alimentar. Conhecem essa? Que é popularmente shopaholic, mas é consumista, né? Devedores, que precisa até do devedores anônimos, vocês sabem disso, são pessoas que aliviam o estresse ou que vão atrás da compulsão, né? Da compra para aliviar, né? E fica cada vez mais estressado. Jogos, essa é uma questão seríssima. Há poucos dias eu conheci um rapaz que ele troca o dia pela noite. E ele está com 26 anos, ele ainda não está na faculdade, ele não trabalha, e ele joga o tempo inteiro. E de dia, a maior parte do tempo é jogando também, mas de noite ele não dorme. Né? Essa é uma compulsão que tem se tornado um grande problema. Nós tivemos um aluno há um tempo atrás lá no seminário, que ele não pode continuar, porque ele não passava nas disciplinas. E o grande problema era a compulsão por jogos. Né? E aí, e hoje nós temos toda uma pressão, né, para essa compulsão. Por sexo, a gente sabe das pessoas que estão totalmente viciadas, né, em pornografia. A questão da pornografia aqui também é um outro assunto. Né? E até a tal da vigorexia, né, quando a pessoa fica tão obcecada com as questões do corpo, né, que ela se torna uma viciada em exercício. A dismorfia, a pessoa se olha e nunca acha que é suficiente, ou ela está muito magra, ou ela está muito gorda. Né? E tem a tal da nomofobia. Vocês já ouviram falar da nomofobia? Nomofobia é a compulsão tecnológica. Não podem viver sem desconectada. E ela é tão grave que hoje existem clínicas de desintoxicação. E dizem que é das piores compulsões. Né? Diz que similar a ela é a por chocolate. Né? Mas é muito. Então, quem precisa de limite, gente? Everybody, né? E precisamos de disciplina. Né? A palavra disciplina, então, para ter limite, você precisa exercer disciplina. Disciplina, né, é traduzida como temperança, autocontrole, fruto do espírito, e é exercida pela própria pessoa, né, que estabelece limites próprios que não devem ser ultrapassados, quer na avaliação dos próprios pensamentos e atitudes, se concretizados, porque se concretizados, prejudicariam alguém e desagradariam a Deus. E essa autora, Sharon, ela vai dizer que a disciplina, quando ela é pensada não apenas como algo externo, mas como algo que é construído na pessoa, e no nosso caso de cristãos, é fruto da obra de Deus na nossa vida, ela não é só um conjunto de normas e de regras para ser seguida, mas ela é autodisciplina, ela é interna e é aquele desejo último de ser saudável, totalmente, para agradar aquele que nos criou, que nos fez a sua imagem e semelhança. Esse é o alvo da disciplina. E aí, nós vamos ter que formar isso nas crianças, nos adolescentes. E o que nós temos hoje, gente? Uma geração indisciplinada. Né? Os psicólogos, os autores estão chamando essa geração de crianças e de jovens, eles estão falando que eles têm a síndrome do imperador. Tem um autor, um psicólogo, Léo Freimer, que ele tem uns vídeos muito interessantes que fala sobre isso. E eles estão chamando esse conceito, esses valores de infantolatria, ou as consequências de deixar a criança ser o centro da família. E essa autora, a Márcia, ela define infantolatria como a instituição da mãe como súdita do filho e o adulto se colocando absolutamente disponível para a criança. Exime os pequenos de qualquer responsabilidade sobre o quadro. Um bebê não pode ter
poder para determinar como será a dinâmica familiar. Se isso acontece, é porque os pais promovem. Então, nós temos uma geração de adultos sem disciplina que cria filhos indisciplinados e que não tem força. Eu sou apavorada, né? Fernanda está na sala de aula, Fernanda, diretamente envolvida, você vê isso, né? Quer. Nós temos casos de crianças aqui que os pais chegam e falam assim, olha, bota um uniforme, porque eu não consegui. Né? Eu contei lá na jornada do caso de uma mãe, que a filha ela chegou puxando a menina vestida de princesa, aqui na escola. Né? E aí a coordenadora falou, não, ela tem que trocar de roupa. A aula começava 1h30, era 2h. Né? Hoje eu não consegui. E aí ela entrou para vestir um uniforme e ficou lá uns 15 minutos, a menina gritando e chorando. Quando saiu, a menina estava vestida como? De princesa. Aí ela olhou e falou assim, eu pensei que o IP era mais lúdico. Aí o problema é da escola. Né? Então, é sempre terceirizado. E esses autores, esses autores aqui, gente, não são crentes. Né? E olha aqui como é que ele descreve essa geração de pais, ou essas crianças, né? Esses imperadores, esses infantocratas, né? Déspotas. Os pais que mimam, eles fazem da criança o centro da casa, eles acham que criança só come bife e batata frita, vocês já viram o número imenso, é um problema de saúde pública, a obesidade infantil, diabetes, problemas de estômago, gastrite nas crianças, porque elas não comem, né? Elas acham que criança só come bife, elas não conversam, distrai a criança. Então, a criança está chorando, o que a mãe faz? A criança de poucos meses, ela dá o tablet ou o celular, né? E outro dia eu vi um vídeo que vocês devem ter visto, um bebezinho de uns 7 ou 8 meses, que ele está segurando o celular da mãe. A hora que a mãe toma, ela dá uma birra. E a mãe devolve, ela para de chorar. A mãe toma e ali fica uma cena longa. Por quê? Essa criança, e aí os estudiosos aí de tecnologia estão falando da famosa luz azul, que tem um poder viciante sobre o cérebro muito grande. E a gente tem crianças que têm um domínio tremendo da tecnologia, né? Eu comentei com o pessoal, eu tenho uma amiga que tem um sobrinho que aprendeu a ler antes dos 3 anos. Vendo os joguinhos, vendo as músicas no tablet, antes dos 3 anos. E se vocês veem, eu tenho vídeo dele aqui lendo, nessa idade. Né? Eles são super estimulados e são inteligentíssimos. Os pesquisadores de neurociência dizem que essa geração de crianças ela é pelo menos 25% mais inteligente do que as de 25 anos atrás. Porque a inteligência, ela se desenvolve. Esse é um dos grandes achados da neurociência. Tem um custo, porque você superestimula uma área do cérebro e deixa de estimular as outras. Né? Então, já tem comprovações de crianças que são alfabetizadas antes dos 3 anos, elas ganham na inteligência, mas elas perdem, por exemplo, na questão do cumprimento das fases. Tem um você autor, passa fases que você não tem bases para tem um autor, ele tem uns livros que ele não é crente, ele tem uma fundação na Inglaterra, é Stephen Bidsham. Ele tem mais ou menos assim a pronúncia do nome dele. Ele tem 2 livros que são clássicos, educando meninos e educando meninas. Né? A fundação dele fez uma pesquisa com criança que foi para a escola antes dos 3 anos. E crianças que só foram depois. E durante mais ou menos 15 anos ele acompanhou o desenvolvimento daquelas crianças. A criança que foi para a escola mais cedo, ela academicamente, intelectualmente ou cognitivamente, ela tem um ganho em relação à criança até os 7, 8 anos.
o score dela nos testes de QI, ela avança um pouco mais. Mas depois, a maturidade. E aí ele fez uma observação muito séria. Daquele grupo de crianças que foram para a escola antes dos 3 anos, comparado com as que não foram, aqueles que foram antes, que não tiveram essa atenção individualizada dos pais, e aquele cuidado que a criança pequena tem, eles tiveram muito mais problemas com drogas do que a criança, porque você repõe o cognitivo, mas você não repõe o emocional, né? Então é muito sério isso. E eles não conversam, eles não confiam na escola. Se uma criança de 3 anos, chega lá a contar que a professora bateu nela, a mãe vai acreditar. Nossa, eu cansei de ter esse problema aqui, né? Eles acreditam na criança e já chegam sem ouvir a escola, querendo processar a escola, né? Porque hoje tudo é judicial, né? Nós temos uma geração judicial. E eles elogiam muito a cria. O que tem de pai que chegou, meu filho é superdotado. Eu quero que ele... Estou errada, Fernanda? São todos gênios, né? Olha, ele tem que avançar. Ele tem que ir para a série, pular uma série. E nós sabemos que a prontidão de uma criança não é apenas cognitiva ou motora. Ela é emocional, ela é social, né? Uma série de coisas. E aí, nós temos aqui uma coisa que me surpreendeu, gente. Porque nós temos uma geração de pais, de educadores que estão abrindo mão, né? E sem falar na Bíblia, porque nós somos da ética judaico-cristã. Nós acreditamos que a Bíblia diz que as crianças precisam de limites e são os pais que dão limites. Mas olha o que diz o Código Civil. Eu vi um áudio de um educador, eu pensei, isso aí será mesmo? E fui pesquisar no novo Código Civil. Olha o que tem aí, ó. Compete aos pais o quê, gente? Quanto à pessoa dos filhos menores. Que prestem o quê? Respeito e os serviços próprios da sua idade e condição. Então, o próprio Código Civil diz para o pai, você tem que educar seu filho. Tem que haver um nível de autoridade e de respeito. Porque o limite pressupõe o quê? Autoridade. E esse conceito de autoridade na tradição judaico-cristã, ele é importantíssimo. Como que começa os 10 mandamentos? Eu sou o Senhor teu Deus, né? Te tirei da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. E os 3 primeiros mandamentos é em relação a essa autoridade maior. Quando chega no 5º, qual que é o primeiro mandamento para o relacionamento? Honra o teu pai e a tua mãe. Exatamente. E você tem, então, essa questão muito séria. Por que nós temos uma geração que não existe governo, não existe autoridade? Né? Porque nós não estamos educando. E aí, isso aí que eu já falei, quem deve disciplinar, né? Aqui são a palavra de Deus diz que são os pais, né? E que essa disciplina, ela dá descanso para a alma dos pais. E eu não vou ficar muito aqui, porque não é o nosso foco aqui, educação de filhos. É só para vocês entenderem de onde procede essa ideia de limites, de valores, de disciplina, dentro da ética judaico-cristã. Tem disciplina como um ato de amor, né? E eu acho que é isso que os pais têm perdido, essa noção, essa dimensão. Eles tomam a disciplina só como algo punitivo e não conseguem enxergar que a disciplina é um ato de amor com o seu filho. Castigo, ela visa que é só castigo. Mas por isso que eu gostei do tema, né? Saúde integral por meio da disciplina. E a Bíblia diz, o pai que ama, cedo disciplina o seu filho, né? Uma criança entregue a si mesmo é muito triste. Pode falar, Wii? Dentro desse processo cíclico histórico, né, a gente acredita que ele é linear, obviamente, tem início e fim, do Senhor, mas na análise histórica ele é cíclico. A gente percebe isso, que nós estamos vivendo uma terceira geração num processo cíclico, porque nós somos filhos da ditadura, né? Nós somos ainda aquele pessoal que tinha aquela disciplina e tal, então tem algumas pessoas, alguns pais,
professores que ficam E tem medo. naquele saudosismo de dizer assim, porque tinha disciplina. Eu fico pensando, será que tinha disciplina ou tinha medo? Tinha regra. É muito São coisas diferente. diferentes. Né? Então eu acho que a gente ganha muita coisa. Hoje eu não quero um aluno que eu fui quando eu era aluno, porque a gente não tinha conversa com os professores. Eu não quero isso, mas eu quero esse respeito que eu tinha com os alunos. Essa referência. Mas né? isso é ciclo, porque se a gente pensar, por exemplo, nos filhos dos hippies, eles eram extremamente quadradão, porque não tinha como ser pior do que a mãe ou que o pai. Eles tinham que ser o pai e a mãe dos hippies, porque eles eram totalmente perdidos. É chamado geração baby boomer, né? Eles quiseram, porque eles foram criados por uma geração rígida, né? Em que menino, como a minha mãe dizia, menino não tem querer, né? E eles saíram do menino não tem querer, né? Para é proibido proibir, né? Porque disciplina. E lembra como que que foi definido lá pelo Ives? Você tem um aspecto positivo, disciplina é transpor limites, é cerca, proteção e cuidado. Então você tem que ter essa visão, né? E para mim, dos salmos mais lindos do Saltério é o 113. Quando ele exalta a pessoa de Deus, fala assim, olha, não há um Deus como esse, né? Grande, poderoso, mas ele se inclina para ver e tira do pó o desvalido. Autoridade é isso, né? É aquele que tem todo o poder, mas que se inclina para cuidar dos pequenos, dos sofredores. Na altura, olha nos olhos, né? Então, você tem isso aqui. E você disse que é cíclico, né? Nós temos hoje uma geração de pensadores que está questionando toda essa geração que foi para o extremo, né? Do abaixo a autoridade, abaixo as referências. E aí vocês já ouviram o Jordan Peterson? Esse cara é bom, ele é um psicólogo, filósofo canadense, tem muito vídeo dele no YouTube. E eu li agora o livro dele que chama 12 Regras para a Vida, um antídoto contra o caos. Você pensa que é um livro de autoajuda, né? Não tem nada de autoajuda. É excelente. E ele vai defender os princípios, os valores da cultura judaico-cristã, né, que estão se perdendo, mesmo ele não sendo crente. Isso é interessante, porque esse questionamento tem vindo de pessoas que não são crentes. Exatamente. Você viu aqueles artigos que eu citei? O Jordan Peterson, ele, até os fundamentos dele, né, em alguns aspectos é até contrário, né? Ele é um evolucionista, né? Mas ele fala, olha, eu não sou cristão, mas eu tenho que admitir que esses valores foram os valores sobre os quais foi construída a nossa civilização. E aí ele vai defender. Ele é totalmente contrário, né, às questões de ideologia de gênero, às questões de o feminismo no seu extremo, não os direitos, né? Não os direitos humanos e civis da mulher e de todo e qualquer ser humano. Então, ele vai falar, e olha o que eu achei interessante, olha. Ele fala, olha, as regras são importantes, os fundamentos são importantes. Elas têm que ser poucas, né? A força tem que ser usada o mínimo possível. Você tem que usar o relacionamento, o diálogo. A pessoa tem que introjetar, né? Não é ser forçado. Eu entendo que aquilo é bom para mim, né? Os pais deveriam estar sempre juntos. A questão do companheirismo, né? Os pais devem entender a própria capacidade de serem cruéis, vingativos. Aqui é a total depravação para os presbiterianos, né? Porque o pai precisa entender, né? Quando o filho está fazendo aquilo, ele está fazendo aquilo porque ele é um ser humano como ele. E eu não vou usar vingança ou crueldade, porque eu sei, né, do meu próprio status, né? E os pais têm o dever de agir, isso aqui eu gostei muito, olha. Os pais têm o dever de agir como representantes do mundo real, representantes compassivos, cuidadosos, mas ainda assim representantes
representantes. Nós não podemos abrir mão da autoridade e da disciplina. Como é essa autoridade? É aquela autoridade que se inclina, que busca diálogo. Mas isso é muito, muito importante. Pode falar. Pode fazer. Hã? Não, pode fazer agora. Porque, assim, eu acho interessante esse tema da questão do limite, da ética, né? E da forma como você está falando, a gente falou de limites, e ao mesmo tempo a gente falou de quem deve estabelecer. Mas em alguns momentos, por exemplo, biblicamente lá, você falou de domínio próprio, autocontrole, até a própria palavra lá que eu olhei lá era disciplina, que faz uma autocracia. Aí eu fico pensando nessa questão do autolimite, na questão da autonomia, né? Porque na ética, um autor que ele é praticamente considerado a racionalização da ética judaico-cristã, que é o Kant, que ele fala justamente isso. Ele fala que a pessoa não é livre quando ela faz tudo o que ela quer. Ela é livre quando ela estabelece um limite para si mesma. E aí eu só queria, e até no começo também você falou sobre a questão do adulto, adulto tem limite e tal. E aí parece que tem uma distinção aí, porque a gente trabalha muito com os meninos nas escolas, e a gente sempre trabalha, inclusive eu sempre destaco, por exemplo, quando a gente vai pedir para eles escreverem no final algo que eles precisam mudar. E eu sempre destaco para eles dizendo assim, olha, você está estabelecendo o seu próprio limite, você está estabelecendo a sua própria meta. Né? Aí eu fico pensando nessa questão dos limites e tudo mais, que por um lado ele é bom, né, ele precisa ser estabelecido, mas quando isso acontece por um processo do próprio menino, isso se ganha muito também. E aí eu queria saber como que, se existe, sei lá, talvez um momento, a partir de qual momento que o menino precisa ter esse próprio feedback, essa autodisciplina, esse auto. Porque parece que tem um momento que parece que isso tem que vir de fora. Tem outro momento que eu acho que é bastante novo. Né? A pessoa já começa a estabelecer os seus próprios limites. Então, do aspecto pedagógico, a gente vai remeter a Piaget, né? Piaget fala das fases, né? Das fases de desenvolvimento cognitivo. Então, a criança pequena, a capacidade dela de abstrair, de conceituar, ela é ainda pequena, ela está na fase de construção. E aí, essa disciplina, ela é muito... ela vem de fora para dentro, né? Mas à medida que a criança vai compreendendo a capacidade cognitiva dela, a capacidade de abstrair, de pensar, ela vai deixando de fazer, porque o pai exige, mas é porque ela entende que aquilo é algo que é bom para ela. Então, dentro da fase de Piaget, ele fala da fase concreta que a criança tem. Então, por exemplo, se uma criança, 3, 4 anos, você disser para ela assim, olha, saia da janela porque você pode cair, né? E ela vai, porque ela quer ver, ela é curiosa, né? E aí não adianta você dizer para ela, olha, existe uma lei da física, né? Que diz que todo corpo que a tendência dele é cair e ir para baixo, né? É a lei da relatividade. Não adianta, porque essa criança não tem a capacidade ainda de abstração. Mas à medida que ela vai se desenvolvendo, e isso é etapa, isso é processo, ela vai introjetando. Então, você repete uma regra, né? Que a gente chama de formar hábito, até que a criança entenda, por causa do próprio desenvolvimento cognitivo, capacidades. Então minha mãe dizia isso para eu não fazer assim, porque se eu fizer assim, eu tenho essas e essas consequências. Então, eu tenho que cuidar. Então, ela introjeta. E aí ela parte da heteronomia para a autonomia, que é o objetivo de toda educação. E né? Qual idade, mais ou menos? Você falou aí das discípulos. Olha, ele começa com a... tem que lembrar agora, porque agora eu esqueci, mas
operatório. Concreto e abstrato. Aí, ó, quem está na faculdade, né? O abstrato é a partir mais ou menos entre 10, 11, 12 anos é que essa capacidade de abstrair, ela é maior. Apesar de que, né, a criança aos 7 anos, ela também adquire uma capacidade relativa, né? Eles costumam dizer que a criança de 7, 8 anos, ela é bem discriminatória, ela já sabe o que é certo e o que é errado, né? Antes, e como hoje você tem muito estímulo, isso também acontece mais cedo, né? Porque você tem o estímulo cerebral. Mas é por volta aí, entre 7, 8, 9, 12, 13 anos. Mas o pensamento abstrato, vamos dizer, a maturidade, é até os 16, 17 anos, né? Pode falar. A gente trabalha nesse meio de adolescente e até no atendimento individual, se conversa com o menino, como eles escrevem, a gente percebe neles. Alguns, quando você pede para escrever alguma coisa que ele quer, ele vai só para negativo. Não fazer, não ser, não xingar, não brigar. Ele não consegue construir a ação. Não consegue, às vezes não consegue construir a vocação. E a gente vê essa demanda da frustração, da frustração. E tem regras, mas não tem presença. E a gente até na visita que a gente fez, Skype, na aula lá e tal, a gente vê que a mãe tinha preocupação, mas não tem presença. Não tem afeto. A regra é uma imposição, mas não tem relacionamento. Meu dia vem na linha do laissez-faire. Aquela que eu faço o que eu quero, como que eu quero, como besteira, almoço o que eu quero, vou pra escola. Então, assim, dá muito. Isso, 14 anos, né, cara? Então, 15. Bem nessa idade. Aí a depressão, a autolesão e outras coisas dentro dessa questão. A questão Os transtornos de alimentação, né? Mas é porque essa incapacidade, né? E como que a criança vai desenvolvendo essa capacidade de refletir e abstrair? Ela tem estímulos, são os estímulos, né? Os estímulos internos, o próprio desenvolvimento cerebral e o ambiente. Quando você conversa, quando você lê, quando você conta uma história, ela vai desenvolvendo essa habilidade de refletir sobre a regra ou sobre a realidade, né? Agora, isso também tem a ver, e aí é que entra Piaget, com o desenvolvimento da estrutura cognitiva, da questão hereditária, da questão fisiológica, né? Genética, né? Pode falar. Só para esse assunto aí vai longe. Mas o que a gente vê uma grande dificuldade dentro da questão da pedagogia, da questão do desenvolvimento da criança mesmo, é entender que assim, há limites que eles precisam ser transpostos. Então, por exemplo, quando a gente pensa que ele precisa fazer um autocontrole, uma autoavaliação, uma autodisciplina, sempre vai esbarrar na sua própria essência. Então, a gente pensando, por exemplo, como uma visão judaico-cristã, não tem como ele passar dos limites e estabelecer que aquilo é ruim, sendo que o próprio coração dele já sempre vai apontar para um desejo carnal, uma vontade que não é a vontade que Deus tem para a vida dele. Aí entra a questão da conversão. Por exemplo, a gente trabalha lá no curso Mackenzie de Fundamentos Cristãos de Educação, a gente vai até um certo ponto do Piaget, depois a gente tem que ir para o Vidal rapidinho. Por quê? Porque o Piaget constrói o conhecimento. E aí você vai construir o conhecimento a partir de quê? Da sua própria vontade, do seu próprio querer. Já nós, já trabalhamos sobre a zona proximal, a sua interação. Então tem um princípio que vem de fora. É que o foco do Piaget é as estruturas cognitivas internas do ser humano. Já o Vygotsky vai trabalhar a questão do ambiente e do contexto, né? Então a gente trabalha, então a gente vê assim, qual é a linha de educação que mais se aproxima do cristianismo? Com certeza são os interacionistas. E a Giana, ela é mais humanista e a mais contraditória. A
A gente muitas vezes tem alguma coisa do tradicional, porque a gente, da transmissão do conhecimento, mas a gente estende mais quando há uma interação próxima. Que é uma proposta dentro dessa visão cristã que a gente poderia até estudar melhor. Porque ele consegue juntar Piaget e Vygotsky e um pouco de valor também, porque entra a questão da afetividade. Quem é? O Ausubel. Ah, certo. Que é um teórico muito, muito interessante nesse aspecto. Então, você tem o aspecto da estrutura interna do ser e você tem o contexto e o ambiente. Né? Aí entra o mediador, que é o educador, o pai, o professor, para que a criança deixe de ser heterônoma para autônoma, ou seja, aquela capacidade de compreensão e assimilar. Essas não são as regras do meu pai, mas são as minhas regras, porque isso é o melhor. E essa palavra aí eu acho que é a central, mediação, porque, desculpa se eu porque entendendo essa questão da disciplina, a gente está em importância, só que é preciso, e aí eu não sei, só uma experiência que a gente tem na escola mesmo, que do ponto de vista prático, o menino, quando ele próprio consegue construir esse limite, o resultado é outro, sabe? Eu vejo a grande dificuldade, eu trabalho com adolescentes na igreja, a grande dificuldade é o menino chegar na adolescência ainda com muitos conteúdos e muitas ideias que vêm de fora, e ele ainda não teve a capacidade de ter o próprio insight dele, e articular essas informações, até com o entendimento do evangelho. E aí, às vezes, quando ele passa pela conversa, ele fala, é isso. Então, quando o processo é interno, então, assim, acho que você valorizar a disciplina. E a bíblica, o objetivo é sempre a autodisciplina. Você tem um mediador, né? E interessante, como é que é seu nome? Sou Joy. Joy? O que é que eu costumo dizer para os alunos, né? O próprio Deus, né? Quando ele fala a respeito de mudança, de transformação, é algo que é feito no coração. Eu gosto muito de Isaías, quando Deus fala assim, arrazoai-vos, vinde e arrazoai-vos. Quer dizer, é como se ele dissesse, meus filhos, vem aqui, vamos bater um papo. Vamos sentar, vamos conversar, vamos discutir. Olha, isso não é o melhor para você. E aí ele tem todo um diálogo, né? Do não matarás, não furtarás, ao, né? Deuteronômio 6, que é uma coisa que é muito interessante. As palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e dela falarás. Então, se não tiver no coração, exatamente. E aí, o alvo da disciplina é o coração da criança, na perspectiva vamos dizer, da tradição judaico-cristã. E aí tem um elemento teológico que a gente chama de teologia, né? Mas que é a graça. Porque quem que faz? Quem que alcança coração? Quem que muda coração? Né? Quando você tem uma disciplina heterônoma, né? É lei. Mas quando você fala, não, eu vou deixar de fazer isso, porque, primeiro, isso é o melhor para mim, e eu vou agradar a Deus, e eu vou... Aí, aquilo que não querer, que é a questão da ética. Eu já vou entrar, viu, gente? Eu vou pular aqui. Precisa perceber que já precisa fazer esse caminho de cooperação perceber isso. Não tem a gente vai, no primeiro momento, colocar fora, fazer levar ela a chegar com o coração dela. Exatamente. E aí... a maioria que os individuais é o que tem a maior possibilidade de fazer isso. Tonhão, e essa geração é uma geração muito carente exatamente disso. Presença, né? É uma geração mais solitária. Eu estava lendo hoje um artigo sobre os milênios.
Os sociólogos estão dizendo que é a geração mais infeliz, mais isolada, porque eles ficam dentro. Vocês estão vendo aí as notícias sobre suicídio, né? Até eles fazem uma crítica, né? Que esses meninos, eles são formatados pela cultura do meme, né? Então, até sites em que o suicídio, ou a solidão, ou o vazio é louvado através dos memes. Então, eles vão atrás dos memes para se verem, rirem deles mesmos, mas não tem o que fazer. Eles são tristes, eles são isolados. E aí o que sobra? O suicídio. E a gente tem uma geração de pais muito preocupado em dar para os filhos, achando que se eles tiverem isso e aquilo, os filhos vão ser felizes. Então, o líder cristão, o capelão, ele tem ele tem aí um trunfo com essa geração, que é o quê? O relacionamento, o afeto. E quando você chega no coração desse menino, você tem muito com ele, né? Então, aí é preciso estabelecer essa referência de autoridade. Deus, né? Mas como se faz isso? Através do relacionamento, do diálogo. Pode ver que os professores que ganham o respeito dos alunos, hoje nessa geração, não é os que impõem, mas que ganham primeiro a amizade deles. Você ganha metade da turma, você ganha. O que eu faço quando eu pego uma sala de aula? Eu já pego os mais malos, os líderes do mal, porque você tem que trazer para o seu lado, né? Bom, só me ajuda aqui um pouquinho. É um desafio para a gente também de trabalhar autodisciplina dentro das nossas temáticas, né? Exatamente. Os valores que a gente tem proposto trabalhar e incluir. Porque o alvo, a maturidade está exatamente aí, na questão da autodisciplina. Eu saber aquilo que é bom, me faz saudável, né? Me traz bem-estar físico, e aí entra a bike do Wycliffe, a gente comer, né? Que eu estou precisando, a questão da alimentação, né? Que é uma coisa. Então, essa não é para o outro, é porque eu sei que aquilo vai meu corpo, minha disposição, tudo. Então, isso é maturidade, né? Eu só estou citando isso aqui, essa autora aqui, eu gosto muito dela, é a Tânia Zaguri. Se vocês puderem ler nessa área de limite, ela escreveu muitos anos sobre limites, para criança e para adolescente. E esse é um dos últimos livros dela, talvez o penúltimo. Filhos adultos mimados, pais negligenciados. Ela está falando de uma geração de filhos que não respeitam, não consideram os pais. Vocês já viram muito, eu tenho falado muito sobre isso, as propagandas de empréstimo para idosos, para aposentados, né? E vocês sabem, quem pega o empréstimo no nome deles? Os filhos. E eles ficam sem dinheiro até para o remédio, para pressão e para o diabetes. Porque os filhos, né, não têm consideração, não têm respeito. Filho que põe o pai para fora de casa, porque o pai e a mãe caiu na bobagem de passar para o nome dele antes de morrer, e aí ele vai dizer, não, a minha casa está muito pequena, o senhor vai morar lá no quartinho e eu vou ficar com essa casa principal. Ela traz um monte né? Por quê? De exemplos. Porque você não criou naquele coração, né, aquele entendimento de que alguém que me ama, alguém que profundamente cuida de mim, que é o meu pai, a princípio, Deus, né? Eu tenho, então, qual que é o resultado? O que eu posso fazer com alguém que só quer o meu bem? Amar, respeitar e ser grato. Criança que não tem, adolescente que não tem disciplina, ela não tem gratidão. E aí a gente pode caminhar para isso mesmo. Eu vou terminar, viu, gente? Essa aqui é uma coisa muito interessante. Ó. O ataque dos filhos parasitas. Eles estão falando dos adolescentes. Sabe aquele homem de 30, 40 anos que nem quer sair mais da casa da mamãe e do papai? Porque lá tem comida, roupa lavada, tem até cama de casal para ele dormir com a namorada. Para que ele vai sair?
né? Ele não cresce, ele não amadurece, né? Essa aqui é ótima, gente. Então, doutor, sou bipolar? Porque aí os consultórios enchem, né? Não, é só mais um babaca mal educado. Então, você tem aí. E aí eu dei 3 exemplos aí, ó. Saúde física, né? A saúde integral por meio da saúde física. Ó, alimentação saudável, sono de qualidade e atividade física. Isso é o ABC da saúde. Alimentação saudável, sono. E aqui eu tenho uma chamadinha para vocês. Quantas horas por noite você está dormindo? Cuidado, viu, jovens? Você está queimando, né, os seus neurônios. Porque o sono é importantíssimo para o ser humano, para a sua saúde, para a sua memória, né? Então, saúde emocional, equilíbrio, moderação, tolerância à frustração, que é aquilo que a Suzy acho que queria lembrar, né? Capacidade de adiar a gratificação, gratidão, saúde mental, boa memória, sono, né? Foco ou capacidade de concentração, boa percepção, raciocínio lógico, capacidade de argumentação, porque um cérebro bem cuidado, bem estimulado, ele tem tudo isso aí, né? Então tem tudo a ver, limite, disciplina com saúde, né? E aí, eu gosto demais. Tudo que eu coloquei aqui é porque eu gosto demais, viu? Olha o que o Ives de Latale disse, olha, é preciso cuidar, sobretudo, da personalidade, que deve ser forte, bem assentada e ética. Existe uma certa fantasia de preparar as crianças para o mundo de competitividade, sem ver que a pessoa mais competitiva é a que tem projetos e valores. A ausência de perspectiva, de utopia, é um complicador porque anestesia. Falta o fogo de buscar um objetivo. A pessoa mais disciplinada é a que tem mais ambição. Ambição pelo melhor. Ambição por aquilo que é saudável. Então, olha a importância aí da disciplina. E a ética? Eu vou correr aqui, viu, gente? 10 minutinhos e eu vou terminar. Vivemos uma crise ética? Né? Olha aqui. O que tem nesse recorte de jornal, Manolito? As cotações do mercado de valores. Valores morais, espirituais, artísticos, humanos? Não, dos que servem para alguma coisa. É a Mafalda, né? Porque o que serve para alguma coisa, os valores atuais, né? Exatamente. Fundamentos, qual que são os fundamentos? Que aí é uma questão ética, né? Que afeta demais a ética. São os fundamentos da pós-modernidade. Não vou dar aula disso aqui para vocês, porque vocês já sabem, né? Um dos fundamentos é o relativismo. A gente ouve muito isso, né? A minha verdade é a sua verdade, né? O importante é a sua verdade. Isso aí está nos debates, né? Individualismo, gosto muito dessa charge. Você acha que o individualismo é uma tendência crescente? O repórter perguntando, e só ele no... o consumismo, né, que é a Mafalda de novo. Compre, use, beba, coma. O que eles pensam que somos? Ela fica com raiva da televisão, né? Está incentivando o consumo. Aí ela desliga. O que eles pensam que somos? Aí ela pensa um pouquinho, mas o que somos? Ela não sabe, ela é criança. E aí ela liga de novo. Os malditos sabem que não sabemos. Que não sabemos quem somos. Então você tem uma sociedade que está manipulando. Qual que foi aí o tema da redação do Enem? Eu achei interessante, apesar de ser um tema complexo, né? Porque não é só a fake news, né? Mas é como você é manipulado por a sociedade de consumo. Tente comprar qualquer coisa na internet, né? E você está lá no site. De repente, o seu Facebook, o seu Instagram, está cheio de propaganda, porque os algoritmos já cruzaram, né? E essa é a Big Data. Isso é o que os grandes querem. Eles dizem que é mais importante para eles saber o que você está pesquisando do que depois que você efetua a compra. Tanto é que para.
Depois que você comprou, você não tem mais aquele tipo de propaganda. Eles já sabem, né? Mas aí, por exemplo, eu tenho compulsão por livros, viu? É um problema. Então, quase todas as minhas, quando eu abro para pesquisa no Google, é só mercado virtual, estante virtual, o meu e-mail, Amazon, né? Porque eles querem. Então, nós temos aí uma sociedade, né? Hedonismo, né? Mulher melancia, mulher pera, mulher moranguinho, mulher laranja, né? E chegou na igreja, né? Jesus cura, Jesus prospera, Jesus salva. Olha a filhinha lá do Jesus salva. Porque chegou né? E aí a gente tem essa pergunta do salmista. Ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Se você ataca a base, né? Essa ética fundamentada, né? E aí é a ética judaico-cristã, que nós já definimos, que é a ética que sustenta os nossos valores. E aí eu chamei, né? Para o dia a dia, é aquele bom senso. Cadê o bom senso, gente? Essa coisa assim, né? Cadê o bom senso que eu pus aqui, o gato comeu, né? Aquela brincadeira das crianças. Não existe bom senso. Aqui tem uma definição de bom senso. Eu vou passar para a Suzy, ela pode passar para vocês, né? Como falta o bom senso, SEMANCOL, tratamento para falta de noção em geral, e o bom senso, né? Nós temos hoje, ao invés do bom senso, o culto ao absurdo. É cada coisa que você fala, mas não é possível que eu estou ouvindo isso. Né? E aqui são exemplos que eu dei de culto do absurdo. Mas eu vou mostrar aqui só algumas charges que já vai ficar claro para nós. Dona Ética, senhora tirando férias no período eleitoral? Nós saímos de um agora, né, gente? Que é isso? Cadê o bom senso? E hoje, eu estava, antes de sair lá de casa, eu estava vendo uma matéria sobre as eleições americanas, né? Eleição de deputado e senadores, lá está pegando fogo, né? E uma das questões que foi colocada são as fake news e estão falando a respeito do Facebook. E eu fiquei achando interessante, né, que os maiores usuários, o grupo maior de usuários do Facebook agora, sabe qual é a faixa etária? 65 anos para cima. E são os mais propensos a cair na fake news. Por quê? Porque não tem educação tecnológica. Está entendendo o que é? Então, vocês entenderam muita coisa, né, da nossa... Escreva na lousa a palavra ética. Roubaram o giz, professora. Se você... isso aqui, ó. Isso aqui. Né? Se você fura fila, suborna o guarda de trânsito, troca seu voto por favores, tira vantagem dos outros por se achar mais esperto, né? Você em nada difere dos políticos corruptos deste país, eles são apenas o seu reflexo. Isso aí é a ética, né? Não adianta reclamar disso se você faz isso. Né? Isso aqui é o retrato. Aqui a ética das pequenas coisas. Diga não à corrupção. Como diretora de escola, o que eu mais tinha era atestado falso. Dado por médicos crentes e pais evangélicos. Vocês sabem disso, gente? Eu tenho um médico lá da minha igreja, que ele fala, Nelly, é um absurdo, você não sabe quantos irmãos me cercam lá na porta da igreja. Doutor, o senhor podia me dar um atestado, porque amanhã eu não vou poder? Na porta da igreja. Essa é a nossa ética. Entendeu? Nós não fazemos relação, né, entre... Isso aqui foi uma das coisas que mais me escandalizou. Você sabe o que é isso aqui, né? 42 milhões, é os 51 milhões do Gedel Vieira Lima. 14 horas para contar essa fortuna que estava estocada num quarto. Né?
É isso aí, né? Vocês lembram que isso aconteceu aqui em Goiás? Tinha uma pessoa que tinha um dedo de silicone para bater o ponto para os colegas. Foi aqui da Secretaria de Saúde do nosso estado. Exatamente, né? Os meninos de escola pública também olham para os líderes deles, né? Professor Chiquinho, professora Marluz, todo mundo ausente. Né? Nós temos isso também, de onde tem que ver os exemplos, né? Vou pular aqui. Aí chama o capelão para tampar a aula. Exatamente, tem que se virar, né? Qualquer semelhança, né? E aí, gente, a saúde virá se nós cultivarmos a ética nas pequenas coisas. E o que fundamenta na ética cristã a ética das pequenas coisas? A regrinha de ouro, né? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, façais vós também a eles. Se eu pensasse nisso, muita coisa seria diferente, né? E aí, olha, são coisas simples que a gente precisa cultivar, né? O respeito, a gentileza, a honestidade, todos esses valores que vocês estão tratando com eles, a gratidão, o perdão, a justiça. Responsabilidade é uma palavrinha que essa geração, né? Eu gostei demais dessa charge. Tu te tornas eternamente responsável pela louça que sujas. Lembra dessa frase do Pequeno Príncipe? Os meninos não leram o Pequeno Príncipe, mas nós lemos, né, meninas? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, né? Então, nós temos que ensinar isso para os nossos alunos, né? Até o bom humor. O bom humor. E aí, eu gostei muito, né? Copiei isso aqui quando eu vi. Olha que interessante, gente. Admiro gente, olha o que é ética. Admiro gente que trabalha bem, que diz que vem amanhã e vem. Sabe o brasileiro? Né? Nós estávamos discutindo aqui que a gente vai fazer uma jornada e nós estamos com um grande problema, porque todo mundo deixou para fazer inscrição, né? Que diz que vem amanhã e vem. Que diz, e não tem problema, às vezes a gente não faz a inscrição na hora, mas a gente paga o preço, né? Aí o Rômulo estava me contando que alguém ligou para ele e falou assim, não, mas já acabou. Aí passou um pouco, ele recebeu um telefonema de uma pessoa mais graduada. Fulana que está querendo uma vaga, você não pode dar? Aquela mesma pessoa. É o tráfico de influência que a gente tanto condena nos políticos. Não é? Que diz daqui a pouco eu vou e vai. Que não falta, que não engana, que não mente. Aí ele termina suspirando. Ah, como eu admiro gente assim. Ah, como é difícil encontrar gente assim. E é mesmo, gente. É mesmo. É muito difícil. Né? E aí, isso aqui é uma frase de Gandhi, né? 7 perigos para a virtude humana. Riqueza sem trabalho, prazer sem consciência, conhecimento sem caráter, negócios sem ética, ciência sem humanidade, religião sem sacrifício, política sem corruptos. E aí, como que a gente ensina a ética? Como que a gente cultiva nas nossas crianças? E eu gosto demais disso aqui, ó. A primeira coisa, gente, é o exemplo. E a gente precisa entender essa definição. O que é hipocrisia? A arte de exigir do outro aquilo que eu não pratico. E o adolescente e a criança não respeitam a gente assim. Vocês sabem disso, né? Eles não respeitam. Pai, o senhor está no livro de ética da escola, no capítulo da falta de ética. Isso aqui é o livro de história, né? Que nós vamos ler amanhã, né? Ou não sei se já estamos lendo hoje, né? Acho que ainda não, porque os livros didáticos estão subjugados a um partido só, né? Ainda. Mas daqui a pouco vão ter outros atores nos livros didáticos. Que também temos que ter cuidado, né? Vocês já sabem disso, né? Palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então, gente, primeira coisa que vocês como
capelãos, né? Capelães vão precisar para ensinar esses valores. Primeiro, com relação à questão do limite, eu me importo com você. Eu amo você. Segundo, né? Eu não estou falando para você fazer, eu faço. Eu junto com você. Né? Então, isso é muito sério. E aí, mais uma vez, o Latale, né? É preciso haver coerência entre o que eu digo e o que eu faço. E as crianças, principalmente as menores, porque ainda estão naquela fase da heteronomia. São muito mais atentas às ações do que aos discursos. Elas não entendem o discurso, elas entendem as ações. A pior educação moral que se pode dar a uma criança é colocá-la como espectadora dessa incoerência. Incoerência entre o discurso e a prática. Isso é deslegitimar a moral. Qual é a classe mais desacreditada do nosso país hoje? Vocês sabem qual é? Os políticos. Em primeiro lugar. Isso não é bom, gente. Isso não é bom. Sabe por quê? Nós precisamos dos políticos. Nós precisamos de uma geração de homens. E aqui está o desafio para vocês, viu, gente? Vocês precisam entrar na política. Nós precisamos de homens. A cidadania, ela depende. Né? Eu olho para os políticos, eu sei que muitos, né, a maioria, vamos dizer assim, são pessoas que estão pensando nos seus próprios interesses. Mas olha, quem vai governar a cidade? A gente como professor, ou como pai, a gente não quer isso para os nossos alunos, para os nossos filhos. Aí fala, se ele virar fazer, eu quero ser médico, você quer, ótimo, eu quero ser polícia. Não faz isso, cara. Por que não vai fazer? A gente incentiva. Nós tivemos um caso aqui no IP da professora perguntando sobre a profissão dos pais. Né? Aí um levanta, meu pai é médico, outro professor, não sei o quê. Aí um levantou assim, meu pai é, não sei se ele era vereador, eu acho que era vereador. A gente tem filhos de político aqui. Aí ele falou assim, meu pai é vereador. O outro falou assim, então seu pai é ladrão? A professora, na cara, terceiro ano, meninos de 8 anos. Então seu pai é ladrão? A professora teve que dar uma aula de cidadania e colocar panos quentes. Mas essa é a visão das crianças. Não pode ser assim, gente. Né? Tá. Então, e aí eu quero terminar com esse educador, que é o pai da pedagogia moderna. Ele é crente, ele é um pastor, gente, lá do século XVI para o século XVII. Ali, um pouquinho antes de Lutero, e toda a influência de João Hus, da Reforma. Esse Comênios, ele está nos compêndios das bibliografias dos educadores do mundo inteiro, inclusive nas universidades. Ele é considerado o pai, esses valores de educação que vieram depois, mais progressistas, de Piaget, de Vygotsky, ele já tinha isso, ele já ensinava isso. Porque onde ele aprendeu isso? Com o pedagogo dos pedagogos, e ele vai dizer isso, Jesus. Né? Então ele diz assim, olha, que o objetivo deles é educar o homem, o ser humano, em todos os aspectos. Não para a pompa, aqui é uma linguagem bem clássica, viu, gente? Não para a pompa ou exibição, mas para a verdade. Quer dizer, para tornar os homens o mais possível a imagem de Deus. Deus criou esse ser humano com essa cabeça, com essa capacidade de pensar, de agir. Eu estive agora, né, em Foz do Iguaçu. Alguém já esteve lá? Já estiveram lá? E eu tive a oportunidade de, num dia, ir nas cataratas. Gente, é uma coisa assim, você fica pensando assim, são 280 cachoeiras. Você chega assim pertinho dela, você fala, meu Deus, o que é isso? E no outro dia, o pastor Jonas tem um membro da igreja dele que é um segurança. E ele nos levou num tour especial lá na usina. Vocês não têm ideia do que é a capacidade do homem. Eles tiveram 40 mil homens naquele período 70, 74,
construindo aquela siderúrgica. Ele levou a gente lá no leito, né, no Itaipu, que é onde... Itaipu significa pedra que canta, onde eles desviaram, né, o leito ali. Você tem lá. Gente, uma coisa, eles construíam o equivalente em concreto a 4 prédios de 20 andares por dia. Se vocês verem as máquinas, e esse rapaz falou para nós, olha, se houver um ato terrorista aqui no Brasil e jogarem uma bomba em Itaipu, o Brasil acaba. Tudo hoje no Brasil depende daquela usina. E obra desse homem, desse ser criado à imagem e semelhança de Deus. É uma coisa assim, maravilhosa, gente. E é para isso que a gente educa. Verdadeiramente racionais e sábios, imagem e semelhança de Deus. Verdadeiramente ativos e espirituais. Verdadeiramente morais e honrados. Verdadeiramente pios e santos. E assim, verdadeiramente felizes e abençoados. Tanto aqui quanto na eternidade. Amém? Então, a ética e o limite produz saúde, né? Não apenas saúde física, emocional, moral, mas espiritual. Essa é a grande bênção, né, da gente conhecer a nossa tradição, a nossa judaico-cristã, que aponta para aquilo que Deus pode fazer na vida do ser humano. Amém? Isso é o que eu queria compartilhar com vocês.